Deixa eu te fazer uma pergunta que ninguém faz antes de ser tarde demais. Se você morrer amanhã, não de forma mórbida, como exercício honesto, o que você vai lamentar não ter feito? Aposto que a lista não tem nada relacionado a dinheiro. Não vai ter "eu devia ter trabalhado mais horas", não vai ter "eu devia ter comprado um carro melhor", não vai ter "eu devia ter subido mais de cargo". A lista vai ter pessoas, momentos, presença. O filho que cresceu enquanto você estava numa reunião que não mudou nada. A viagem que você adiou porque não era o momento certo, e o momento certo nunca chegou. O pai que envelhecia enquanto você construía uma carreira que nem sabe mais se faz sentido. Tempo. É sempre sobre tempo. E aqui está o paradoxo cruel que a maioria das pessoas só entende tarde demais. A gente passa a maior parte da vida ativa trocando tempo por dinheiro e depois tenta usar o dinheiro para comprar de volta o tempo que não tem mais. Mas tempo não tem loja, não tem preço de tabela, não tem estoque. O que foi não volta com nenhum cartão de crédito do mundo. Nos 3 vídeos anteriores, eu falei sobre diagnóstico, comportamento e estratégia, sobre o termostato financeiro, sobre a inflação do estilo de vida, sobre o pague-se primeiro. Tudo isso é importante. Tudo isso constrói a fundação, mas a fundação não é o objetivo. O objetivo é o que você constrói em cima dela. E o que você constrói, se estiver construindo certo, é tempo. Tempo livre. Tempo escolhido, tempo que não foi vendido para ninguém em troca de salário. Esse é o vídeo mais difícil de fazer da série. Não porque o conteúdo é complexo, mas porque ele exige honestidade sobre algo que a maioria das pessoas evita encarar. O quanto do seu tempo você realmente possui? Me chamo João. Esse é o 4º vídeo de uma série de 5 sobre como mudar de mentalidade financeira e construir riqueza de verdade. Hoje é o vídeo filosófico da série. O que muda o objetivo, o que faz tudo o que veio antes fazer sentido de verdade. Deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final. O gancho para o último vídeo vai te mostrar como ativar a máquina que faz tudo isso se multiplicar. Deixa eu te contar sobre uma conversa que tive com meu pai há alguns anos. Seu neto tem 68 anos. Trabalhou a vida inteira. Funcionário público, carreira sólida. Nunca faltou ao trabalho. Nunca chegou atrasado. Nunca reclamou do que não podia mudar. Aposentou com a pensão que o sistema prometeu. Numa tarde, eu perguntei para ele: "Pai, se você pudesse voltar, o que você faria diferente?" Ele ficou quieto um tempo. Do jeito mineiro de ficar quieto antes de falar, aquele silêncio que não é hesitação, é consideração. Aí ele disse uma coisa que ficou comigo até hoje. Ele disse que trabalharia do mesmo jeito, que não se arrependia do esforço, mas que teria guardado mais tempo para as pessoas, que tinha perdido momentos que não voltam, não por maldade, não por egoísmo, mas porque o sistema criou uma urgência que consumiu os anos sem que ele percebesse. Eu ouvi aquilo e pensei nos meus filhos. No filho que vai fazer 7 anos e que pede para eu brincar quando eu chego do trabalho, e eu chego tarde e cansado, e quase sempre digo: "Agora não, pai está cansado." Na esposa que reclama que eu estou presente fisicamente, mas ausente de verdade, olhando para o celular, pensando no trabalho, resolvendo problema que podia esperar. No tempo que vai passando enquanto eu construo uma carreira dentro de uma estrutura que não controlo e que pode mudar amanhã independente de quanto eu me dedico. Morgan Housel tem uma frase em A Psicologia Financeira que resume tudo isso com uma precisão que dói. Ele diz que a maior forma de riqueza é a capacidade de acordar toda manhã e dizer: "Hoje eu posso fazer o que quero, com quem quero, pelo tempo que quiser. Não comprar o que quiser, fazer o que quiser. A diferença é tudo. O tempo como ativo. E porque você está vendendo o mais valioso que tem, Robert Kiyosaki divide as pessoas em 4 categorias no que ele chama de quadrante do fluxo de caixa: empregado,
autônomo, empresário, investidor. Os dois primeiros trocam tempo por dinheiro. Os dois últimos têm sistemas que geram dinheiro com ou sem a presença deles. A maioria das pessoas passa a vida inteira nos dois primeiros quadrantes. Não porque não quer chegar nos dois últimos, mas porque nunca entendeu que o objetivo de construir patrimônio não é ter dinheiro, é migrar de quadrante, é parar de vender tempo e começar a comprar tempo de volta. Deixa eu te mostrar o que isso significa na prática. Um empregado com salário de 10 mil líquidos por mês ganha esse dinheiro trocando aproximadamente 176 horas de trabalho por mês. Cada hora vale em torno de 57. Se ele adoece e não trabalha, o dinheiro para de entrar. Se ele pede demissão, o dinheiro para. Se a empresa fecha, o dinheiro para. O dinheiro é completamente dependente da sua presença e da sua capacidade de trabalhar. É o ativo mais frágil que existe, porque depende de você estar saudável, empregado e com disposição todos os dias. Agora imagina que esse mesmo homem tem 500 mil rales investidos, gerando 1% ao mês líquido de imposto. São 5 mil railares por mês, entrando sem que ele precise fazer absolutamente nada. Ele não vendeu tempo para ganhar esses 5 mil. O dinheiro comprou tempo. Ele pode trabalhar menos, pode escolher melhor o que trabalha, pode dizer não para situações que antes aceitava porque precisava. Não é liberdade total, mas é liberdade parcial. E liberdade parcial muda tudo. Morgan Housel chama isso de dividendo da riqueza. Não é o número na conta, é a opcionalidade que o número cria. A capacidade de ter opções onde antes não havia nenhuma. Kiyosaki vai mais longe. Ele diz que o objetivo dos ativos que você constrói não é ficar rico, é comprar a sua liberdade. É chegar no ponto onde a renda dos ativos cobre as suas despesas e aí o tempo que antes pertencia ao empregador passa a pertencer a você. Independência financeira. Não o fim do trabalho, o fim da obrigatoriedade do trabalho. Dica do João: calcule quanto tempo você vendeu nesse mês. Pegue o seu salário líquido e divida pelas horas trabalhadas. Esse é o preço que você cobra pela hora da sua vida. Agora pensa, você estaria disposto a pagar esse valor para ter de volta as horas que vendeu esse mês? A resposta te diz muito sobre o quanto você valoriza o que está vendendo. Liberdade financeira, o que realmente significa e por que a maioria erra o alvo? Existe uma confusão enorme sobre o que liberdade financeira significa. A maioria das pessoas associa liberdade financeira a ter muito dinheiro, a ser milionário, a poder comprar qualquer coisa sem olhar o preço. Isso não é liberdade financeira, é riqueza material. São coisas diferentes. Morgan Housel define liberdade financeira de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes de ler A Psicologia Financeira. Ele diz que liberdade financeira é quando você não precisa fazer nada que não quer fazer por razões financeiras. Não precisa aguentar chefe abusivo porque precisa do emprego. Não precisa aceitar projeto que não faz sentido porque precisa da renda. Não precisa trabalhar num ritmo que destrói a saúde porque não tem escolha. Não precisa. Pode, se quiser, mas não precisa. Essa distinção muda completamente o objetivo. Você não precisa de 1 milhão para ter liberdade financeira. Você precisa de renda passiva suficiente para cobrir as suas despesas básicas. E as suas despesas básicas são controladas por você. O que significa que quanto mais simples o seu estilo de vida, mais perto você está da liberdade financeira com menos patrimônio. T. Harv Eker tem um exercício sobre isso que eu acho muito revelador. Ele pede que você calcule o seu número, o valor mensal de renda passiva que você precisaria para cobrir todas as suas despesas sem trabalhar. Não para viver em luxo, para viver bem, com conforto, com dignidade, com as pessoas que você ama. Para a maioria das pessoas de classe média, esse número é menor do que elas imaginam.
Não porque a vida é barata, é cara, mas porque quando você separa o essencial do supérfluo, quando você distingue o que realmente importa do que você consome por hábito ou por pressão social, o número encolhe. E quando o número encolhe, o objetivo fica mais próximo. Eu fiz esse exercício. Fui honesto sobre o que eu realmente preciso versus o que gasto por inércia ou por aparência. O resultado foi revelador. Não estou perto do meu número ainda, mas sei qual é. E saber qual é muda como eu olho para cada decisão financeira. Cada real que vai para ativo em vez de passivo me aproxima do número. Cada real que vai para a inflação de estilo de vida me afasta. Com essa clareza, as decisões ficam mais fáceis. Não perfeitas, mais fáceis. Dica do João. Calcule o seu número agora. Quanto de renda passiva mensal você precisaria para cobrir as despesas essenciais da sua vida? Escreve. Esse é o seu alvo real de liberdade financeira. E quando você tem um alvo real, você para de atirar em todas as direções e começa a apontar para um ponto específico. O valor do tempo e o custo invisível de não tê-lo. Existe um custo que nunca aparece em nenhuma planilha financeira: o custo do tempo vendido. Quando você financia um carro de R$80 mil em 60 parcelas, o banco te mostra o custo financeiro, quanto você paga a mais em juros. É um número concreto e é assustador, mas ninguém te mostra o custo em tempo. Se você ganha 10 mil líquidos por mês e trabalha 176 horas para isso, cada hora da sua vida vale aproximadamente 57. O carro de 80 000, desconsiderando os juros, custou 1.400 horas da sua vida, quase 10 meses de trabalho integral, sem folga, sem fim de semana. Só para aquele carro. Henry David Thoreau, filósofo americano do século XIX, que Kiyosaki cita indiretamente na discussão sobre tempo e trabalho, escreveu uma frase que ficou comigo desde a primeira vez que li. Ele disse que o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por ela. Não dinheiro, vida. E quando você começa a precificar as coisas em vida em vez de em dinheiro, a percepção de valor muda completamente. Aquele jantar de 400 num restaurante caro. Quantas horas da sua vida você trocou por ele? Aquela viagem parcelada em 12 vezes, quantos meses de trabalho ela consumiu? Não estou dizendo que não vale a pena, estou dizendo que a conta precisa ser feita em moeda real. Tempo, não apenas em reais. Morgan Housel fala sobre isso com uma perspectiva que me marcou. Ele diz que as pessoas mais ricas que ele conhece não são necessariamente as que têm mais dinheiro. São as que têm mais controle sobre como passam o tempo. Que acumularam opcionalidade suficiente para dizer não ao que não querem e sim ao que querem. E ele diz que esse controle sobre o tempo é o bem mais escasso e mais valioso que existe, mais do que qualquer ativo financeiro. Porque ativo financeiro você pode construir ao longo do tempo. Tempo você não recupera. Cada hora vendida está vendida para sempre. E essa consciência, quando ela entra de verdade, não como conceito, mas como realidade sentida, muda a urgência de construir ativos. Não porque você quer ser rico, porque você quer ter de volta o controle sobre o bem mais valioso que tem: o tempo. Dica do João. Na próxima semana, antes de qualquer compra significativa, converta o valor para horas de trabalho. Quanto tempo da sua vida esse objeto custa? Se a resposta te incomodar, é o começo de informação boa. Minimalismo financeiro. Gastar menos não é privação, é estratégia. Existe uma palavra que assusta muita gente quando aparece em conversas sobre finanças: privação. Guardar mais significa gastar menos. Gastar menos parece privação. E privação não é o que ninguém quer. Mas existe uma distinção que o minimalismo financeiro faz que muda completamente essa percepção.
A diferença entre privação e escolha consciente é quem está no controle. Privação é quando você não pode ter. Escolha consciente é quando você decide não querer, porque entendeu que o custo real daquilo é maior do que o benefício real. T. Harv Eker fala sobre essa distinção de uma forma que eu acho muito precisa. Ele diz que pessoas pobres pensam: eu não posso me dar ao luxo disso. Pessoas ricas perguntam: será que isso vale o preço real que estou pagando? A segunda pergunta não é sobre privação, é sobre valor. Sobre se o que você está comprando, em tempo, em liberdade futura, em opcionalidade, justifica o que você está trocando. E muitas vezes não justifica. O carro mais caro não te leva ao destino mais rápido no trânsito. O apartamento maior não aumenta a qualidade das conversas dentro dele. A roupa de grife não faz o trabalho mais significativo. O restaurante caro não torna a presença mais presente. Quando você começa a avaliar os gastos pelo que eles realmente entregam, não pelo que eles parecem entregar, muita coisa que parecia essencial revela-se supérflua. E supérfluo cortado não é privação, é liberdade comprada. Morgan Housel tem uma observação sobre isso que resume tudo. Ele diz que riqueza é o que você não vê. São os carros que você escolheu não comprar, as roupas que você escolheu não comprar, as upgrades que você escolheu não fazer. Essas não decisões acumulam silenciosamente e criam patrimônio real. O show-off, o cara que exibe o que tem, não está exibindo riqueza. Está exibindo o que trocou pela riqueza. Riqueza real é invisível. Está na conta de investimento, no ativo que gera renda, no fundo que cresce silenciosamente. Não tem foto bonita, não tem like, não tem admiração de estranho na rua. Mas tem algo muito melhor. Tem a capacidade de dizer não. Para o emprego ruim, para a situação abusiva, para qualquer coisa que a falta de dinheiro tornaria impossível recusar. Essa capacidade, esse poder de dizer não, é o dividendo real de construir patrimônio em vez de exibir consumo. Dica do João: faça o inventário dos seus gastos do último mês. Para cada um, pergunta: isso me aproximou da liberdade ou me manteve na corrida? Não para culpar, mas para ter clareza. Clareza é o que permite escolher diferente da próxima vez. Como comprar tempo de volta, o que eu estou fazendo e o que está mudando. Eu preciso ser honesto aqui. Não comprei o meu tempo de volta ainda. Ainda trabalho. Ainda tenho compromissos financeiros que dependem do salário. Ainda estou no processo. Mas alguma coisa mudou que é difícil de descrever e fácil de sentir. A urgência mudou. Antes eu trabalhava porque precisava, sem pensar muito além disso. Agora eu trabalho com consciência de que cada mês que passa, se eu estiver aplicando os princípios dos vídeos anteriores, estou me aproximando do ponto onde trabalhar vira escolha em vez de obrigação. Essa consciência muda como você enfrenta o dia. Não dramaticamente, mas muda. Kiyosaki fala sobre a diferença entre trabalhar para viver e trabalhar para aprender. Ele diz que uma das estratégias mais inteligentes que qualquer pessoa pode usar enquanto ainda está no quadrante do empregado é usar o emprego como escola, para aprender como o dinheiro funciona, como negócios funcionam, como valor é criado, e usar o salário não para subir de padrão, mas para comprar ativos. Cada real que vai para ativo em vez de passivo é um soldado enviado para a guerra. Não no sentido bélico, no sentido de que esse real vai trabalhar por você enquanto você dorme, enquanto você passa tempo com a família, enquanto você vive. Morgan Housel tem uma metáfora sobre juros compostos que eu acho a mais honesta de todas. Ele diz que a maioria das pessoas subestima o poder do tempo porque os resultados são invisíveis no começo. Que os primeiros anos de investimento parecem não fazer diferença. O número cresce devagar, o impacto parece insignificante.
Mas o tempo é o multiplicador mais poderoso que existe, e ele trabalha silenciosamente, acumulando, crescendo, multiplicando, até que um dia o número é grande o suficiente para ser sentido. O problema é que a maioria das pessoas não começa porque o começo parece insignificante. E ao não começar, nunca chega no ponto onde o multiplicador do tempo faz o trabalho pesado. Eu comecei com valor menor do que eu queria, com consistência menor do que seria ideal. Mas comecei. E começo imperfeito bate planejamento perfeito que nunca sai do papel toda vez. O próximo vídeo vai mostrar como fazer esse começo imperfeito se tornar uma máquina que multiplica. Como os ativos que você está construindo com os princípios dos vídeos anteriores se tornam a engrenagem que gera liberdade real. Dica do João: defina o que liberdade financeira significa para você, não em valor, em vida. Como seria uma semana da sua vida se você tivesse liberdade financeira completa? Quem estaria presente? O que você faria? Onde estaria? Escreve isso. Porque quando o objetivo é concreto e humano, não abstrato e numérico, a motivação para construir é diferente. 2 homens, 45 anos, olhando para trás ao mesmo tempo. Um vendeu o tempo, o outro comprou o tempo de volta. O primeiro trabalhou duro 20 anos, subiu de cargo, ganhou bem, viveu bem, no padrão que a renda permitia, que foi crescendo junto com a renda. Aos 45, tem um padrão de vida confortável e 0 patrimônio gerador de renda. Nenhum ativo que funcione sem ele. Nenhuma renda que entre quando ele para. Se parar de trabalhar amanhã, em 2 meses, está sem dinheiro para manter o padrão que construiu. Mas o que dói mais do que os números é o inventário de tempo. Os fins de semana que foram do trabalho, as viagens adiadas, os filhos que cresceram enquanto ele estava presente fisicamente e ausente de verdade. O pai que envelheceu sem que ele percebesse porque estava ocupado construindo uma carreira. Não recupera. Com nenhum dinheiro do mundo, não recupera. O segundo, mesma carreira, mesmos 20 anos, mas com uma diferença que começou pequena e foi crescendo. Todo mês, antes de qualquer gasto, separou uma parte para construir ativos. Começou com pouco, foi aumentando conforme a renda crescia, mas não deixou o padrão de vida crescer na mesma proporção. Aos 45, a renda dos ativos cobre 40% das despesas mensais. Não é liberdade total, mas é liberdade parcial real. Ele pode trabalhar 4 dias em vez de 5. Pode recusar o projeto que não faz sentido. Pode estar presente nos fins de semana sem a culpa de estar deixando algo importante para trás. E os filhos que cresceram, ele estava lá. Não em todos os momentos, mas em muitos que importavam. A diferença entre os dois não foi renda. Foi intenção sobre para onde o tempo e o dinheiro foram ao longo de 20 anos. Um construiu padrão de vida. O outro construiu liberdade. E liberdade, diferente de padrão de vida, não desaparece se o salário parar. Esse foi o vídeo mais pessoal da série. Não porque os outros foram impessoais, mas porque esse toca em algo que vai além de finanças. Toca em como você está usando o bem mais escasso que tem. O tempo. E a verdade honesta é essa. Você pode recuperar dinheiro perdido. Pode reconstruir patrimônio destruído, pode aprender o que não aprendeu, corrigir o que errou, recomeçar de onde parou. Não pode recuperar o tempo. O que foi, foi. E cada dia que passa sem construir ativos é um dia a mais que você vai precisar vender tempo no futuro, quando vai querer mais do que nunca estar em outro lugar, com outras pessoas, fazendo outras coisas. Então a pergunta que esse vídeo deixa não é financeira, é humana. O que você está construindo hoje que vai te dar de volta o tempo que mais vai importar daqui a 10, 20 anos? Se a resposta for nada, esse é o problema a resolver, não amanhã, agora.
Porque quando você entende que o objetivo do dinheiro é o tempo, tudo o que aprendeu nos 4 vídeos anteriores faz sentido de uma forma diferente. O termostato que precisa ser reconfigurado, o comportamento destrutivo que precisa ser interrompido, a estratégia do pague-se primeiro que precisa ser implementada. Não para ficar rico, para comprar de volta o bem que nenhuma loja vende. E agora que você entende o objetivo, o último vídeo vai te mostrar como ativar a máquina que faz tudo isso se multiplicar. Como o dinheiro que você começou a guardar, os ativos que começou a construir, se tornam uma engrenagem que trabalha por você enquanto você faz o que realmente importa. Os soldados do dinheiro, a máquina de multiplicar. Esse é o próximo vídeo. Se esse vídeo te fez pensar em algo além de número, em tempo, em presença, em o que você está realmente construindo, deixa o like, se inscreve no canal e manda para aquela pessoa que você quer que tenha essa consciência antes de precisar dela. E escreve nos comentários a frase secreta de hoje: tutu de feijão com dividendos mensais e tempo livre. Quem ler vai achar que é cardápio de boteco mineiro com sobremesa financeira estranha. Mas nós vamos saber que você entendeu que o objetivo do dinheiro nunca foi o dinheiro. Foi o tempo que ele pode comprar de volta.